Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Pegada ao Vivo, né? Que é o programa de lives aqui da nossa Pegada. Nesta edição, estou esperando vocês entrarem. Opa, já chegou a convidada. Boa noite, a gente está entrando. Olha, nesta edição do Pegada ao Vivo, a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, né? Essa edição faz parte da série de jornalismo ambiental independente que a gente está fazendo aqui no Pegada ao Vivo, né? E o objetivo dessa série é a gente conseguir mostrar a diversidade de iniciativas de jornalismo ambiental independentes que existem aqui no Brasil, né? Como é que essas iniciativas funcionam, né? Qual é o nicho de meio ambiente que elas atendem, como elas sobrevivem, né? O que motiva essas iniciativas a estarem vivas e estarem produzindo há tanto tempo. Inclusive a nossa convidada, né, que já entrou, vou aqui aceitar o convite dela, ela já pediu para entrar. É Silvana Andrade, deixa eu já aceitar aqui. Oi, gente, boa noite, quem está chegando? Silvana Andrade, boa noite, querida. Boa noite, que bom estar aqui com você, conversando. É um grande prazer. De que eu peço desculpas pelos meus olhos cansados. Faz parte da vida, né, querida? Faz parte, é muito trabalho, é muito trabalho. E graças a Deus é um trabalho que, de fato, né, faz a diferença. Não é um trabalho feito, né, de qualquer jeito, com objetivos, né, que não, de fato não constrói alguma coisa de diferente no mundo, né? Sim, sim. É um trabalho, às vezes, árduo, mas que eu amo bastante, que me deixa muito feliz. Então, os meus olhos ficam cansados, mas eu tenho sempre um sorriso, né, por conta de tudo que a gente faz. Isso é muito bom. Exatamente. E seus olhos, apesar de estarem cansados, eles falam muito de você. Então, assim, é gratificante poder estar diante, né, de pessoas feitas você que, né, estão com esse objetivo estampado nos olhos, literalmente. Eu vou... E aí, estou feliz, Oi? Eu estou feliz, cansada, mas feliz. Que bom, que bom. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente. Eu vou apresentar a Silvana, porque a Silvana tem um currículo muito interessante. E a partir dessa leitura que eu vou fazer, né, porque é impossível decorar o tamanho, né, do passado de Silvana, né? Então eu vou ler e ela vai complementar com uma perguntinha que vai dar início à conversa da gente. E eu queria dizer a vocês também que essa música que estava tocando, eu tenho pause aqui, porque eu não sei se vocês estavam escutando bem, mas essa música aqui é uma música que eu coloquei na primeira live do ano, né, chamada Warrior, que é Guerreiros da Terra, de Omnia. E eu sugiro muito que vocês conheçam, dê uma lida na letra, porque ela fala muito dessa nossa... Eu acho que da nossa história como pessoas que estão passando pela Terra e que precisam cuidar dela, que precisam proteger, né? Porque, na verdade, a gente é a Terra. Então, assim, eu sugiro que vocês procurar essa música. Eu tô tão apaixonada por essa música que eu acho que eu vou tocar em toda a live um pedacinho dela, né? Porque ela mexe muito comigo. E eu espero que elas mexam com você também. E eu vou apresentar você agora. Silvana Andrade, ela é vegana, é ativista pelos direitos animais, né, com uma carreira de 36 anos na imprensa brasileira. Já foi repórter, coordenadora de produção, editora-chefe em redes de TV, na Cultura, Manchete, Globo News e produtora de vídeo também. Atuou como jornalista em empresas privadas e órgãos governamentais, faz planejamento de estratégias de comunicação interna e externa e cria projetos editoriais para todas as mídias. Ela é responsável por propor a ideia do projeto de lei 337 de 2006, que autoriza o Poder Executivo a criar hospitais veterinários públicos no estado de São Paulo.
Ela é fundadora da Sociedade Vegana no Brasil, faz palestras sobre comunicação e direitos animais e é fundadora, empreendedora social e editora-chefe na agência de notícias de direitos animais, a ANDA, né? E eu queria saber de você, Silvana, o que fez você sair de toda essa outra história na mídia tradicional e criar a ANDA? Conta um pouquinho dessa tua história pra gente. Olha, essa história começou 8 anos antes, né, de efetivamente fundar a ANDA, que foi quando eu ganhei de presente, na época, não tinha, nos anos 2000, era exatamente 2000, uma cachorrinha no meu aniversário. Mas 24 horas depois que a Nina chegou aqui em casa, eu tive uma epifania. Eu falei, eu amo tanto essa bolinha de pelo e os outros. E aí começava a trajetória em defesa dos direitos animais sem que eu soubesse. Eu, absolutamente sozinha, decidi me tornar, naquele momento, vegetariana. Em 2000 eu não conhecia o veganismo, eu sequer sabia que existia isso. Então, no dia seguinte da chegada da Nina, eu abandonei a carne, chamada carne vermelha, e eu fiz um link. Bom, já que eu não como, eu não posso usar. Então, eu me desfiz de tudo que eu tinha de couro. Um mês depois, eu já não consumia mais frango. E, na sequência, eu deixei o peixe também. Fiquei ovolacto durante 5 anos, até que eu fui conhecendo pessoas e me aprofundando. Em 2007, eu trabalhava em Brasília, jornalista, na Câmara dos Deputados, fazia cobertura na área política e trabalhava numa comissão de consolidação da legislação brasileira. Estava se discutindo a Lei Arouca, foi uma lei que regulamentou, infelizmente, a experimentação animal no Brasil. Como foi feita uma matéria no Globo e se só dava um lado, né, da história, eu liguei para o colega jornalista, falei com ele e disse, ok, sua matéria, mas você não ouviu o outro lado. Ele, muito espantado, falou, mas tem outro lado? Eu falei, claro, dos animais. E foi quando surgiu a ideia de criar uma agência de notícias de direitos animais no formato de uma ONG, para dar conhecimento à sociedade sobre o outro lado, sobre a realidade dos animais, e também responder às dúvidas e passar informação e conhecimento para os jornalistas. Então, foi essa a trajetória. A ANDA, eu fico muito feliz, a ANDA, nesses mais de 12 anos de atuação, a gente já conseguiu muita coisa, né? Prova disso, além das conquistas da própria ANDA, ONG, né? A gente tem aí na imprensa brasileira os animais como uma pauta recorrente, que é essa a nossa proposta. Muito bom, mas me conta, como é que foi criar a ANDA, né? Porque a gente vê hoje, né, de uns anos para cá, de poucos anos para cá, de 5 anos, por exemplo, pelo menos, que está surgindo muitas iniciativas de jornalismo ambiental independente, muitas iniciativas de jornalismo independente, né? E que assim, hoje já é difícil você criar uma iniciativa desse porte, porque, né, independente como algumas pessoas pensam, né? Muitas vezes quer dizer emancipado, né? Já é dono do seu próprio nariz, né? Já é, né, responsável por si próprio e consegue se, né, ser autossuficiente. Mas no caso de uma iniciativa independente não é bem isso, né? Na verdade, a gente não tem os apoios, né, que uma iniciativa tradicional tem. Então, como é que foi criar a ANDA em 2008, né? Se eu não me engano, 2008, 2008. Né? 2008, a ANDA foi ao ar. Naquela época, a ANDA foi ao ar só com coragem, com a experiência de imprensa, e durante muitos anos sequer a gente teve R$1 de doação. A gente ainda continua, né, buscando recursos, porque nunca foi uma prioridade. A prioridade agora é algo muito importante para a gente, mas antes a nossa prioridade era dar conhecimento, era passar as informações que não eram, né, passadas ou tratar dos assuntos da forma como eles deveriam ser tratados na imprensa. E foi uma espécie de educação também para a imprensa tradicional, que começou a mudar
alguns termos, né? Já alguns colegas de imprensa eles já não usam mais donos, usam tutores. Isso num exemplo bem pequeno, né? E foi coragem, né? Foi a coragem de criar alguma coisa que era o jornalismo animalista. Até então não existia no Brasil, e esse jornalismo animalista se traduzia com uma linguagem jornalística, claro, sempre fomos bastante profissionais, sempre checamos muito a notícia, mas com uma linguagem e uma abordagem diferenciada. A linguagem que eu falo são termos, né, como esse que eu acabei de citar, a gente nunca usou dono e sim tutor, mas abordagem diferente. E nessa abordagem diferente, numa cobertura de carnaval, por exemplo, a ANDA ela vai observar o que acontece durante o carnaval. Então, há um aumento do tráfico de aves por conta das penas que serão usadas. Então, a gente vai discutir essa questão do ponto de vista do tráfico, a gente vai discutir também a questão econômica, né, pelo viés econômico, porque quando se investe indústrias que trabalham com penas sintéticas, né, e que são tão bonitas, né, quanto não tem a crueldade, isso é uma abordagem diferente que a imprensa comum não faz. Quando a gente vai falar sobre a questão na área esportiva, a gente vai discutir o que tem de exploração no entorno disso. Então, de corrida de cavalos, de outras práticas que também são tidas como esportivas, mas são infelizmente, né, são exploração e violência absolutas. Então, assim, naquela época era algo absolutamente novo dentro do movimento dos direitos animais. Se discutia essa questão do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico, né, o ético, filosófico e jurídico. Então, quando eu cheguei falando sobre a comunicação, sobre a importância da imprensa, no início as pessoas ficaram, vamos dizer assim, um pouco incrédulas, mas hoje em dia a gente vê que graças à imprensa, às mídias sociais, esse é um assunto que faz parte da sociedade e que tem um peso muito grande. É uma questão que não é mais periférica, é um assunto chave nas discussões todas, inclusive na discussão ambiental. Inclusive, tem muitas pessoas, assim, no geral, né, na ideia que as pessoas têm, direitos animais está um pouco desassociado, né, do meio ambiente. É como se o animal não fizesse parte ali da discussão sobre o meio ambiente, né? É como se a alimentação da pessoa não influenciasse, não tivesse impacto, né, no meio ambiente. É como se a própria atitude da pessoa também não tivesse impacto no ambiente. Né? Eu fazer isso, ou eu mudar aqui minhas ações, não vai interferir em nada, né? Que nunca a gente pensa isso. Né? Na verdade, desculpa aqui, as pessoas, meus olhos é pouco sono e muito trabalho. Eu estou há mais de 12 anos sem férias, sem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sequer para descansar. Mas isso foi muito bom, esse ponto que você colocou, porque, na verdade, os direitos animais aprofundam a questão ambiental, toda a discussão. Então, hoje, falar de meio ambiente, inclusive quem fala é a ONU, né, o grupo de biodiversidade da ONU acabou de publicar um relatório dizendo parem de desmatar, né, evitem o consumo de carne. Cada espécie extinta há um impacto muito grande em toda a cadeia. O consumo de animais, o impacto é gigantesco. Né? Se as pessoas tivessem pelo menos um cuidado, né, com as futuras gerações, as próprias futuras gerações delas, elas com certeza parariam de comer carne. 90% do desmatamento aqui no Brasil é por conta da agropecuária. E isso a gente precisa pensar, porque não vai ser a longo prazo. Né? As consequências a gente já está vivendo neste momento. Entramos no ano das pandemias, a Covid está aqui, a Covid foi a primeira, mas as próximas serão mais mortais.
serão mais extensas. Então, é preciso que tenhamos cuidado com a nossa própria espécie, com a nossa própria vida, se as pessoas sequer ligam para os animais. Há uma discussão e uma estatística, digamos assim, que o Brasil, por ter a Amazônia e o desmatamento, é um grande celeiro de pandemias. Então, os cientistas acreditam que o desmatamento vai trazer para a sociedade cerca de 1.700.000 novos vírus. 50% desse número, 850 mil, tem alto potencial zoonótico, então, de passar para nós, animais humanos. Então, a discussão de direitos animais, ela veio aprofundar uma discussão que já existia. Então, quando se fala de meio ambiente, é preciso lembrar que existem outras espécies. Eu lembro de questionar alguma discussão sobre a melhoria das cidades, enfim, e sem levar em conta a fauna urbana, né, da qual nós fazemos parte. Mas, então, todos os animais que vivem aqui nunca foram levados em conta. Preciso, cada vez, e mais do que nunca, a gente ter essa discussão a partir do tema dos direitos animais. Sim, muito verdade. E aí, quando você fala, né, sobre, não, mas vocês precisam perceber o impacto da alimentação de vocês, né? A gente fala isso, de certa forma, de maneira sutil, mas de fato a gente está falando isso. Percebam o impacto da alimentação de vocês. E aí a pessoa diz assim, mas eu vou comer o quê? E aí, eu estou aqui atrás de mim com esse cartaz aqui. Foi até você que me deu esse cartaz, que mostra a diversidade de uma alimentação sem carne. Como pode ser diversa? Olha para isso, gente. Olha que lindo. É lindo. Lindo, é lindo. Porque, na verdade, a alimentação vegana é uma alimentação expansionista. As pessoas estão muito acostumadas a comer aqui, o brasileiro, a base é o feijão com arroz, né? É uma base muito boa. Aí, eu costumo de mistura. E aí fica o feijão, arroz, batata frita e a tal de alguma coisa de carne ou do ovo. Quando se abandona essa dieta monótona e restritiva, é como você mostrou aí, se puder mostrar de novo, olha só as possibilidades que se tem numa dieta vegana, né? Tem muita coisa. E é uma dieta ética, né? Porque não impõe sofrimento a nenhum ser. E na medida do possível, por exemplo, eu consumo o máximo dentro de casa orgânico, industrializado, mas muito pouco, menos de 10% o consumo, orgânico e sem glúten. Então, vegana, orgânica e não uso glúten, né? E é uma característica minha porque eu comecei a ter reações, né, ao trigo. O trigo mudou ao longo do tempo por conta dessa produção, a cadeia química, isso começou a provocar, além dos pesticidas, enfim, tudo, transgênicos, começou a causar uma série de reações, problemas nas pessoas. Eu não sou celíaca, mas eu sou intolerante. Eu virei intolerante. Então, é uma alimentação linda, absolutamente rica, saudável, gostosa, né, nutritiva. Eu adoro. Se não fosse, eu acho, a alimentação vegana, se eu ainda tivesse naquela alimentação onívora, com a idade que eu estou daqui a pouco, ali, 60 anos, eu não sei querer, mas é uma alimentação que me dá muita energia. Né? Apesar de trabalhar das 6, às vezes 4h30 da manhã, já estou acordada trabalhando até 11h30, meia-noite. Claro, estou aparentando cansaço, porque desde o ano passado, com a história do Pantanal, eu não parei. Mas é muito... As pessoas deveriam... E mais do que nunca, é a alimentação do futuro. Porque hoje em dia, né, já se sabe que em poucos anos vamos dizer assim, a carne vegetal, né, ela vai diminuir. E está crescendo muito no mundo inteiro. E cada vez mais a gente tem substitutivos, alternativas para aquele consumo que as pessoas estão muito ainda arraigadas, que é o consumo de animais.
Inclusive, a gente falando sobre esse assunto, coincidentemente, a capa do meu caderno é essa daqui, Que legal. que é, que é uma nova edição. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. É uma nova edição deste livro. Tá. Revolução dos Vícios, de George Orwell. Não, está espelhado, não dá para ler. Ah, é verdade, verdade. Revolução Não dá dos para Vícios. ler. Ah, George Orwell. Orwell. Fantástico, é isso. Então, assim, a gente está vivendo numa época de mundo que a situação da pandemia nos obriga a dar um salto, né, a trazer mais luz à consciência. Né? O que vai ser de nós, a humanidade? A partir de agora, a nossa vida está diferente. Então, vamos continuar tomando os cuidados. Mas o consumo de minerais, ele é responsável por 75% das doenças humanas. É muito alto. Não é a Silvana quem fala, é a ONU quem está dizendo. Então, é preciso que a gente pare com isso, porque, para além do consumo, você tem aqui no Brasil, infelizmente, nos últimos 2 anos, mais de 1.000 novos pesticidas agrotóxicos. Alguns tiveram, né, a toxicidade rebaixada de uma forma criminosa. O que a gente vive hoje é um envenenamento da população. Isso os brasileiros deveriam tomar muito cuidado. Então, falam, mas a alimentação orgânica, vegana e orgânica é cara. Não, não é. Hoje é cada vez menor esse percentual. Em alguns lugares você compra ela muito barata. E até mais barata no supermercado, que comida tradicional. Exatamente, que é comida com veneno. Né? Então, vamos falar. Comida com veneno é comida sem veneno. As pessoas precisam entender. Né? Então, elas estão se drogando. O câncer cresceu, a alergia também, o mundo está cada vez mais alérgico, né, porque não é só o pesticida na comida, é o pesticida que é jogado pelos aviões, né, e isso acaba vindo para as cidades, essa pulverização é absolutamente criminosa. Eu acho que a sociedade precisaria entender e apoiar quem encontra o agrotóxico. Né? Esse governo, muito pelo contrário. Né? Tem incentivado e atropelado, passando um trator por cima. A ANDA, inclusive, foi hackeada, começou. Na verdade, ela foi hackeada em 2019, mas os ataques começaram em 2018, no dia 2 de julho, quando a gente defendeu os orgânicos. E quando a gente denunciou o que viria a ser a política, né, essa política genocida de envenenar a população brasileira do então candidato Bolsonaro. Né, e a gente viu que se cumpriu, porque em 2 anos, mais 1.000 novos. E são agrotóxicos, muitos deles proibidos em muitos lugares, em muitos países. Né? E aqui no Brasil é permitido, enfim. É muito triste tudo que está acontecendo nesse país. E falando um pouco sobre isso, sobre jornalismo independente, que você citou no início da nossa conversa, eu acho o jornalismo independente um jornalismo de resistência e de advocacy. E tem feito a grande diferença. Hoje, a imprensa tradicional, ela tem se posicionado mais ativamente, digamos assim, do que antes, talvez pela força do jornalismo independente, que não tem recursos, ou não tem recursos suficientes, mas que traz à sociedade, revela à sociedade verdades escondidas, ou também denuncia mentiras. Né? A ANDA faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, são 4 agências, uma delas é a ANDA, porque nesses mais de 12 anos de trabalho, a gente tem um compromisso muito grande com a verdade, com a ética. Né? Queremos ter uma sociedade justa, né? O mais possível igualitária para todos. E isso se constrói com a verdade.
né? E não com a mentira que a gente tem vivido aí há tanto tempo. Há 3 anos a coisa explodiu absurdamente. Eu gostei de tu teres falado sobre isso, porque eu ia te perguntar, é, durante esses 12 anos de história, conta pra gente casos em que você viu o trabalho de vocês surtir um efeito prático e mudanças, né, na realidade mesmo, na sociedade, né, na vida das pessoas. Eu tenho certeza, eu acompanho não há 12 anos, mas eu acompanho há um bom tempo o trabalho da Anda e eu já vi alguns sucessos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. A Anda, a gente tem vários casos, são centenas. Eu me lembro de alguns, assim, nesse momento, que são emblemáticos. Tivemos o caso daquela Yorkshire, daquela cachorrinha que foi morta cruelmente pela tutora, uma enfermeira, em Goiânia. E esse caso demos em primeira mão, porque a gente recebeu o vídeo como denúncia. Nós publicamos na ANDA, isso tomou conta das mídias sociais da época, da imprensa tradicional, foi televisão em todos os lugares, revistas, jornais e online. E, enfim, ela foi julgada e, infelizmente, não teve a pena que gostaríamos. Mas um outro caso, mas ela teve, o caso da Yorkshire, ela teve uma repercussão tão grande que foram realizadas em 200 cidades manifestações, passeatas pedindo justiça. Por conta disso, se começou uma discussão de mudança no Código Penal, criou-se o movimento Violência Nunca Mais. O Diário de Pernambuco estampou na primeira página uma manchete: Brasil unido contra a violência aos animais. Eu achei aquilo lindíssimo. O Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo da América Latina e um dos mais antigos do mundo, né? Enfim, houve essa repercussão. Aqui em São Paulo, a gente teve o caso Dalva, a Anda também deu em primeira mão. Ela é a maior serial killer de animais, eu acredito, da história. Um levantamento, a gente imagina que ela deva ter assassinado com requintes de crueldade cerca de 30 mil cães e gatos. Graças à apuração do caso, à investigação, a necrópsia feita, os patologistas, ela foi condenada, foi uma sentença histórica, 18 anos e meio de prisão, mas ela deveria ficar para sempre, porque, enfim, o caso envolvia muita crueldade. Os patologistas, eles não acreditavam, né, quando faziam as necrópsias nos animais, o que viam. Então, ela dava injeção que no coração dos animais isso provoca uma dor, que é a maior dor que eles dizem, inimaginável, e tirava o sangue, né, deles. Então, assim, foi um horror do horror. Essa é uma pessoa que deveria estar encarcerada para todo sempre, porque ela, sim, ela é um perigo, né, para a própria sociedade. Tivemos esse caso, tivemos um outro caso, a gente denunciou uma rinha de ursos no leste europeu. Isso teve uma grande repercussão. Era uma rinha que, na época, a Royal Canin estava patrocinando. Os diretores, né, no Brasil vieram conversar comigo e eles criaram um santuário, mudaram todo o procedimento interno para apoios, né, há males que vêm para o bem. Então, hoje tem um santuário dos ursos, né, que são explorados, violentados nessas rinhas. Tivemos também um caso da Latam. A Latam estava transportando primatas para testes e a ANDA, né, numa matéria denunciou isso. A Latam reformulou todo o procedimento também interno, aboliu esse tipo de transporte. Deixe-me ver mais. Tivemos a Colt,
Arezzo, que após matérias na ANDA, retiraram de suas coleções peles de coelhos, enfim. Enfim, são inúmeros. Até o Cão Pimpo, da Gol, é uma história que eu gosto muito, porque ele, é, ele desapareceu, ele foi extraviado, embarcaram ele para voar, se eu não me engano, do Espírito Santo para Porto Alegre, o Porto Alegre, Espírito Santo, enfim. E nesse meio tempo ele fugiu. E a tutora ficou procurando bastante por ele, né? E junto à Gol. E a Gol não dava respostas como deveria ter dado desde o início. Ela entrou em contato com a gente denunciou, e a Gol mudou a partir daquele momento o procedimento, a história tomou conta da imprensa, saiu também em todas as mídias. Inclusive, no dia, um dos diretores falou para mim, é engraçado, no dia que a Gol passa a encher a TAM, na época chamava TAM, sai numa nota de rodapé na página interna do Caderno de Economia, e o Pimpo está na capa do Estadão, né, um jornal. E finalmente teve um super final feliz, porque ele foi encontrado. Então, essas histórias, né, que resultam de matérias, de reportagens da ANDA, nos deixam muito felizes, porque é isso que alimenta o nosso trabalho. Matérias da ANDA também, depois de 5 anos, eu me lembro, no Natal, uma tutora reencontrou o cachorrinho perdido 5 anos atrás. Né? A gente saiu no Facebook, ela reconheceu, era um Cocker Spaniel, e se reuniram novamente. Isso tudo é muito lindo. Né? Quando a imprensa, e o papel da imprensa independente não é com o anunciante ou com investidores. O papel da imprensa independente é com a consciência. Né? A gente, a ANDA, tem um jornalismo que chamam de causa, eu costumo dizer que é um jornalismo de ação, porque, para além da causa em si, a gente não apenas publica notícias, né? A gente atua no foco do mal noticiado, digamos assim. Então, fomos ao Pantanal, fizemos várias reportagens, mas eu também fiz lives, entramos com 2 processos na Justiça, um na Justiça Estadual do Mato Grosso, o outro no Supremo Tribunal Federal. O primeiro pedia que os governos levassem aviões, o governo federal e o governo dos estados, com água, né, para tentar apagar o fogo. Não tivemos sucesso. Segundo, a gente questiona, no nível do Supremo Tribunal Federal, as responsabilidades do governo, da presidência e dos estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pela inação diante da tragédia. Para além disso, dos tribunais, das reportagens, uma pessoa da ANDA foi para o fronte, porque a gente tem um projeto linha de frente, então foi para lá apagar os incêndios, resgatar os animais. Então, esse é o que eu chamo de jornalismo de ação. Estava conversando numa live, uma aula dada para a pós-graduação da USP, e o professor disse, mas não existe ainda esse jornalismo. Isso não existe porque a gente faz, né? Então, a academia precisa, talvez, conhecer mais o que é um jornalismo de ação. E isso não nos tira a credibilidade, pelo contrário. Né? Essa coisa da imparcialidade, às vezes, causa um distanciamento que pouco contribui. E a gente vive num mundo onde a consciência tem que estar integrada a tudo que é feito. Então, se a pessoa faz música, tem que ser uma música com consciência. A arte, hoje em dia, apenas pela arte, né, fica vazio. Então, precisamos fazer a arte, quer que seja, mas aquela arte engajada, ou não teremos muito mais tempo no mundo. Assim também é o jornalismo. E eu tenho notado que, desde que o Bolsonaro assumiu, a imprensa independente teve um papel fundamental nas denúncias, nos questionamentos, e hoje em dia é algo que é visto em toda a imprensa, né, a imprensa tradicional também. E a gente vê, Silvana, que não existe
na verdade, imparcialidade, né? É um mito muito grande dizer que, não, não existe, você não é imparcial, né? Porque a partir do momento que você diz isso, você já está assumindo um lado aí que está implícito, né? De certa forma. Então, sempre vai haver um foco, né? Porque quando você noticia qualquer coisa, você fotografa, quando você escreve, você já está delimitando, você já está fazendo um recorte. Você não tem como ser. Não, eu vou além. Os robôs, porque antes só falava da figura humana, nem os robôs são imparciais, porque tem uma programação humana por trás. E a partir do momento que nós colocamos, eu gosto disso, o programador gosta mais disso, ele vai fazer de um jeito, aquilo já não está neutro. Né? Então, assim, quando eu falo do jornalismo de ação, é preciso entender que o jornalismo, o fato dele crescer em suas ações, então, isso não diminui o trabalho ou a credibilidade jornalística. Né? Não, só estamos ampliando, não fazemos jornalismo. O nosso core é jornalismo, mas a gente vai aos tribunais. A ANDA tem uma ambulância para atender, uma ambulância UTI, que infelizmente ela está parada por falta de recursos, mas é uma ambulância UTI para atender animais em situação de rua. Animais de pessoas em situação de rua. Muitos animais são atropelados, esfaqueados. E como é que vai fazer esse transporte? O particular é muito caro. Então, a gente age no social. Por quê? Porque já vemos muitas matérias também sobre isso, e o caso surgiu até por mim. Eu não consegui dar socorro à minha cachorrinha. Né? Então, quando a gente trabalha determinado assunto, a gente atua naquele assunto. Também. São os braços. Então, a ANDA não entende por que o jornalismo precisa ficar restrito a ele mesmo. Né? Então, as fronteiras que foram colocadas no jornalismo. Se a gente for lá para trás, a gente sabe que o jornalismo sempre foi instrumento das grandes mudanças sociais, políticas, econômicas em todos os lugares. A imprensa imperial tinha um papel muito importante na abolição da escravatura dos negros, né, através das denúncias. Os abolicionistas, eles usavam e participavam muito da imprensa. Né? E o jornalismo animalista também é isso, mas não é só o jornalismo. Então, no momento, a gente vai à tribuna, a gente faz o advocacy no parlamento, fora do parlamento, em todas as áreas, no social, a gente escreve livros, a gente faz ações culturais e esportivas. Então, a gente transcende isso de uma forma sistemática. Não é uma ação aqui ou outra, não. Isso está dentro das ações de jornalismo. Então, a gente noticiou agora recentemente a destruição, né, do DAE, por parte do DAE, de uma área de preservação. Uma área, inclusive, que era usada como penalização, como cumprimento de TAC, né, ambiental. E, de repente, eles tiraram tudo. A gente noticiou, mas a gente está entrando a semana que vem com uma ação civil pública. Né? Algumas matérias da ANDA foram motivo de denúncia no Ministério Público aqui de São Paulo e em outros ministérios públicos. Denúncias oferecidas não só pela ANDA, mas também por pessoas que leram e, com base nisso, fizeram uma representação. Esse jornalismo de ação. A gente não se acanha. Não, deixa para quem atua com questões na área da judicialização essa parte, não. Porque não temos tempo. Então, essa pressa, a gente precisa viver dentro do jornalismo. Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Silvana, o que você fala enquanto você falava, só me vinha uma coisa na cabeça, que a gente falar sobre jornalismo de ação chega a ser redundante. É como falar sobre jornalismo investigativo. Na verdade, o jornalismo é investigativo na essência. Tem isso na essência, ou era para ter. Assim como a ação, né? Você vê, como você falou, né? Voltando um pouco à história, as pessoas, elas também tomam o jornalismo como base para tomada de decisão.
Isso é ação, né? Sim. Elas têm que estar informadas para poder tomarem qualquer decisão que seja. E aí a gente começa a pensar, se a gente for, assim, abstrair um pouco mais. Se você for parar, vocês, né, todos nós fomos parar para observar todo tipo de notícia que sai na imprensa, tradicional ou não, sempre vai ter alguma causa sendo defendida. Agora, por que somente a defesa das minorias é chamada de ativismo? Ou seja, o ativismo, o jornalismo ativista, de certa forma, é olhado como algo pejorativo, né? Os ativistas. Ok, mas quem está defendendo ali aquela economia violenta, ou aquela política violenta, eles também não estão sendo ativistas, não, mas com outro objetivo. Eles estão ativistas, entende, né? No sentido da palavra, eles estão também fazendo jornalismo de ação, mas é outro viés. Né? Por que só a gente tem que ficar ali, ó? Olha, gente, a gente está fazendo jornalismo diferente de causa para defender. Sabe? É como se a gente tivesse que lutar muito mais para poder informar de verdade. Né? A gente tem que lutar, a gente tem que se expor muito mais, enquanto o outro faz as coisas de forma tranquila e é visto como um jornalismo parcial. Pois é, essa coisa de é como se a imparcialidade trouxesse a verdade. E não é isso. A gente viveu um jornalismo de imparcialidade que trouxe muita inverdades, muitas falácias. Então, a imparcialidade não é irmã da verdade. A imparcialidade, às vezes, é uma conveniência. Porque não vou ser imparcial, mas eu estou atendendo interesses. Né? Quantas vezes eu fiz parte, né, do jornalismo que eu chamo tradicional, eu fui repórter, eu fui editora-chefe, enfim, e você fica preso, isso aqui não pode sair porque tem um anunciante, a censura política, a censura econômica, a censura de interesses dos grupos, né, que são os detentores de alguns veículos. Então, assim, eu acho que o jornalismo de ação que a Ana faz, ou o jornalismo de causa, ele é absolutamente muito mais comprometido com a verdade. Em mais de 12 anos, a Ana nunca teve anúncios, é algo que a gente precisa, inclusive porque eu tenho jornalistas na equipe, a Ana tem uma equipe de jornalistas, a gente tem administrativo financeiro, a gente tem uma estrutura. É uma ONG, né? É uma ONG, né, estruturada, temos advogado, temos tudo. Então, assim, a estrutura que é paga, não se trabalha de segunda a segunda, das 6 da manhã, às 10 da noite, sem pagar pessoas, né? Porque o voluntário, você não pode exigir dele. Eu faço trabalhos voluntários há mais de 30 anos, 34 talvez, mas o meu compromisso, eu sou uma pessoa. Eu não posso exigir que todas as pessoas tenham o mesmo comprometimento, o mesmo sentimento de responsabilidade. Então, o nosso compromisso é com a causa, é a consciência. O que a gente quer é informar para transformar. Né? É isso que é o nosso compromisso. Então, em mais de 12 anos de atuação da Ana, a Ana teve 2 erratas. E eu digo isso com muito orgulho, né? Porque a gente checa, a gente recheca. Será que esse assunto é verdadeiro? Olha, não vamos ver isso. Uma das erratas foram as agências internacionais, tipo Reuters, que passou para todo mundo. Errou a Ana, e não só aqui, mas na imprensa internacional. Então, foi um erro deles que todo mundo, enfim, comprou, vamos junto. E o outro foi um erro da própria Anda, né? O outro foi um erro da própria Anda. É claro que nesse tempo a gente tem, às vezes, jornalista que já passou na Anda, que faz erros bobos, né? Aquelas coisas que não geram impacto na notícia, mas com impacto na notícia, em mais de 12 anos foram apenas 2. Isso muito me orgulha, por isso que também a Anda faz parte dessa rede nacional de combate à desinformação. Né? Se puderem conhecer, apoiar, é muito importante. São agências de fact-checking, agências de jornalismo, e a rede nacional ela nasceu dentro da universidade. Né? Então, temos muitos grupos,
de estudos, enfim, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico com muito orgulho de participar e é algo que cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares a gente precisa, porque as pessoas não têm leitura. Elas não sabem diferenciar o fato, a gente é treinado, a gente vive isso o dia todo. Então, hoje me chegou uma notícia, assim, eu olhei e falei fake news, eu nem fui buscar, eu falei é fake news. Mas as pessoas não, e você tem que provar, tem que mostrar. Né? Infelizmente, a capacidade de leitura, de interpretação, e muita gente, né, nos últimos 3 anos, digamos assim, ah, com desde 2018, né, com a explosão das fake news no Brasil, isso se tornou, confundiu muita gente. O kit gay, a navalha de piroca, e é não sei o que, as pessoas embarcam e a gente está vivendo em tempos aí da pós-verdade, da realidade líquida, né? E assim, e se a gente for comparar o que está sendo feito hoje com o que era feito há um tempo atrás, a gente está vendo que além do jornalismo de ação está sendo fortalecido, né, de uma forma independente, estão nascendo justamente essas agências de fact-checking, né, porque é como se o jornalismo tradicional já não tivesse mais a capacidade de checar como se deveria na essência do jornalismo. As próprias redações, inclusive, estão sendo muito esvaziadas hoje em dia. Né? A gente vê que as demissões ocorrem em massa, praticamente. Né? Aqui em Pernambuco, a maioria dos jornais está funcionando com um número reduzidíssimo de pessoas, né? Tendo que dar conta de muita coisa. E como é que se checa? Né? Como é que vai se checar uma editoria que tem um editor e, sei lá, uma pessoa trabalhando, né? Às vezes não tem nem repórter mais. Né? Não, e eu acho que o que aconteceu, na verdade, assim, as mídias sociais, que são maravilhosas, a gente tem a Deep Web, e as mídias sociais acabaram sendo usadas, né, por essas pessoas através de robôs, então ficou muito fácil disseminar falsas notícias. Então, manda uma falsa notícia pelo Facebook, pelo Instagram, temos também aplicativo WhatsApp. E como as pessoas não têm um senso crítico na leitura, elas repassam, e não pensam, elas acabam servindo ali aos interesses mais escuros, né, ao mal. Né? E a gente, ainda não temos esse compromisso, porque a gente fala a verdade sobre os animais. Na nossa área, inclusive, não temos tantas fake news, algumas, mas temos outros tipos de ataques. A ANDA, desde 2018, a gente já tinha sofrido ataques antes, mas desde 2018 os ataques foram em massa, né? Não, o ano passado a gente estava recebendo 15 milhões de ataques por mês. É muita coisa. Eu entrei em contato com uma empresa nos Estados Unidos para pedir uma ajuda para a gente ter aí uma barreira, né, a Cloudflare, para segurar um pouco esses ataques. Então, quando atacam a ANDA, é um ataque à ética, é um ataque à verdade, é um ataque à democracia, é um ataque ao jornalismo independente e é um ataque à imprensa em geral. Né? E o caso da ANDA chegou a ser denunciado ao Ministério Público, não deu em nada, mas ameaças nas mídias sociais, ameaças pessoais, né? Eu fui encurralada quando voltava de carro, né, de uma palestra em Campinas, enfim. Então, enfim, e a gente continua, porque nos últimos foram 2 anos, a gente teve 2 grandes hackeamentos, ficamos nesse período, cada um 60 dias fora do ar, mas a gente continua trabalhando sempre. Quando os ataques acontecem, quando a ANDA sai do ar, a redação funciona, porque é a nossa resistência. Então, a mentira, a violência, a exploração contra quem qualquer que seja, a gente
combate com a não violência, sem as armas dele, porque a gente tem, né, a verdade, o respeito, né, a compaixão, o amor. Isso, eles usam o que eles podem, né, e a gente responde resistindo, trabalhando fora do ar. Eu digo, gente, continuem fazendo as matérias, quando a gente voltar, a gente some tudo, né? Então, é essa filosofia da Anda na resistência aos ataques que nós temos sofrido nos últimos anos. Olha, o que eu vou te dizer agora, eu vou desejar o mesmo que a Tassiana Burgos colocou aqui no chat, que é: receba o meu abraço fraterno. Porque a gente precisa justamente, né, de estar junto nessa hora, né, dessa solidariedade, da fraternidade, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, porque... Antes eu queria até falar da Tassiana, é uma professora doutora na área de comunicação, e Tassiana, eu adoraria escrever com você um artigo sobre, não sei se ela continua no chat, mas sobre jornalismo de ação. Né, se ela topar, porque eu não tenho conhecimento da academia, mas a gente pode pesquisar, né, sobre isso e desenvolver aí um artigo, porque eu tive um convite da USP para escrever um artigo sobre jornalismo de ação. Não tenho tempo, é uma loucura, mas se ela topar, estamos juntos aí. Estamos juntos para muitas aventuras, todas nós. Se precisar... Está convidada também, Aline. Vamos nessa. Mas, sério, ela falou outra coisa aqui. Aliás, tem muita gente falando umas coisas muito interessantes aqui que eu vou ler. Né? Inclusive, a própria Tassiana, ela colocou aqui: comunicação para o ativismo é bem-vinda na academia. Ou seja, já é quase que uma resposta, viu, a sua... Vamos escrever a 4 mãos. Ó, Rocardim 12, linda Sil, amo sua causa, sua forma e autenticidade. Consegue ser forte sendo doce e falando verdades. Parabéns, orgulho em ser sua amiga. Legal, essa é uma grande jornalista, a Rosana, uma grande jornalista, eu tenho uma admiração muito grande. Eu conheci a Rô numa entrevista, no podcast que ela tem. Ela mora em Nova York, foi jornalista aqui na Record, em vários grandes veículos, e é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, pelo ser humano e pela profissional. Maravilha, maravilha. Tinara Vel. Parabéns, Silvana, que trabalho lindo. Estou aqui absorvendo cada palavra sua. Estamos. Linda, linda. Essa também luta bastante pelos animais, é uma grande consciência, adoro. A atriz Luciana Cavalcante, que trabalho incrível e necessário. Legal, obrigada. Gente, muita gente entrou aqui. Uma mulher inteligente, a Tinara Vel. Uma mulher inteligente, engajada e super nova. Silvana, que Deus te abençoe. Oi, querida, obrigada. Obrigada, amém. Recíproca verdadeira. A Vivian Guilherme botou várias palminhas. Muita gente entrou aqui. A Maristela Crispim entrou aqui. Ela foi a convidada da nossa primeira live na série de jornalismo ambiental independente. Ela está aqui assistindo a gente. Muito importante, ela falou. Muito importante incentivar o jornalismo em sua essência. A Maristela Crispim, ela é da Eco Nordeste, que é uma agência de jornalismo independente também, né? Só que também de meio ambiente, né? E voltada, focada na região Nordeste. Eu gostaria até de conversar com ela. Depois, no privado, passa meu contato. Trocarmos ideias. Muito bom, muito importante isso. E essa é a essência também, né, dessas lives que a nossa pegada está realizando com profissionais feitos, você e Maristela, né? Porque a ideia é que a gente possa se conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais uns com os outros, né? E também com as pessoas que participam aqui da live, assistindo e comentando, né? Porque a gente se fortalece, né? Quando a gente conhece um pouco os desafios, os sucessos, os caminhos e soluções que cada um tem,
né, a gente consegue se fortalecer mais e chegar a lugares que são necessários, né, que a gente esteja lá. Então, e trabalhar em rede. Eu acho que agora, mais do que nunca, e diante dessa conjuntura política que nós aqui estamos vivendo, no Brasil especialmente, trabalhar em rede. Porque é uma forma de, quando a ANDA for hackeada, ter outras notícias em outros lugares. E assim também a gente se blindar. E a colaboração, eu acredito no mundo colaborativo, um mundo de compartilhamento e não de competição. O mundo de competição levou a gente a esse momento que a gente vive, levou a um distanciamento da consciência. Então eu acho que nós, jornalistas, a gente pode estar mais juntos, compartilhando conteúdos. Com essa live, por exemplo, que você faz, isso é de extrema importância. Enfim, ter ações, porque não somos elos separados. A gente precisa resgatar esse sentimento de corrente, que o jornalismo brasileiro, pela competição entre si, acabou se distanciando. Eu me lembro quando eu trabalhava em redação, essa notícia foi dada por alguém, não pode citar. E nos últimos anos, segundo o UOL, eu já vi no UOL, segundo a ANDA, Agência de Notícias, Direitos Animais, isso é muito bom, porque a gente está recuperando aí um espírito fraterno da categoria, que deveria nunca ter sido perdido e que, graças a Deus, junto com a mídia independente, isso está sendo recuperado. Exatamente, exatamente. E a Maristela Crispim, ela colocou aqui justamente isso, né? Que você, que nós, e principalmente você está falando, né? Ela falou isso em resposta a você. As mídias independentes precisam se unir para enfrentar esses ataques. Exato, exatamente. A gente tem que se blindar. A situação no país está cada dia mais grave. Ontem eu fiquei assustadíssima em ler que uma pessoa, um rapaz de 24 anos de Uberlândia, foi preso porque ele colocou a opinião dele contrária ao Bolsonaro nas mídias sociais, com base na Lei de Segurança Nacional. Isso é muito grave, né? A cada ataque, a imprensa independente, ou mesmo a imprensa tradicional, isso é uma afronta à democracia. Isso é uma afronta não só à liberdade de imprensa, mas à liberdade de expressão. E a gente, isso nos deixa, pelo menos a mim, de cabelo em pé. Vou ler aqui mais uns comentários. A atriz Luciana Cavalcante falou de nós somos mais fortes. A Tassiana falou meu abraço para a terra para todos. E falou, é um privilégio estar colaborando com vocês. Já aceitou a proposta do artigo? Ai, que bom. Vamos falar. Um dia conseguiremos unir a consciência para essa visão. A Cal Sintra falou. A Tassiana colocou de novo. Obrigada, Silvana, pelo seu trabalho maravilhoso. Cal Sintra, parabéns. Maristela, vamos conversar sim. Outro convite aceito. Olha aí a rede se formando. Que lindo. Eu queria dizer a vocês, aproveitar, vocês que estão aqui, né? Se vocês ainda não conhecem o trabalho de Silvana, se ainda não conhecem o trabalho, quem está aqui que veio pela nossa pegada, né? Que ainda não conhece a ANDA, né? Sigam as redes sociais da ANDA, gente. Sigam Silvana também nas redes sociais, porque só o fato de vocês estarem seguindo e acompanhando o conteúdo que a ANDA e que Silvana produzem, isso já vai estar, de certa forma, fortalecendo não apenas a iniciativa da ANDA, mas vocês também, né? A partir do momento que vocês começam a se alimentar, né, daquele tipo de notícia, daquele tipo de informação que faz a diferença, isso começa a mudar também a sua cabeça, o seu mindset, e você vai começar também a espalhar isso para onde você vai. Então, compartilhem, né, curtam, compartilhem, colaborem de todas as formas possíveis e não apenas financeiramente, que é muito importante, né? Então vocês podem ir lá no site da ANDA, tem como vocês compartilharem financeiramente, né, para a manutenção do projeto, mas colaborem de outras formas também, né? Façam denúncias,
façam sugestões, né, de conteúdo, façam propostas de parceria. Isso é muito importante. E eu digo isso não apenas para a Anda, mas para a nossa pegada também. Né? Procurem a gente, né? Sigam nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, está no Facebook, a gente está no Spotify com podcast em outras também, outras plataformas de podcast. Então, estejam junto da gente, né, de outras iniciativas de jornalismo independente, como a Eco Nordeste, né, que está aqui assistindo a gente, porque é essa união, é estarmos próximos, que vai fazer a diferença. Né? Cada passo importa, cada pegada conta. Esse é o lema da nossa pegada aqui, né? Que a gente pode, como um ser pequenininho, fazer a diferença. Até porque esse não ser pequenininho, na verdade, faz parte de todo o universo, né? Então, assim, eu queria te agradecer muito, Silvana. Né? E eu estou muito feliz de conversar contigo. Né? Silvana é uma amiga querida, que eu conhecia... eu não sei mais quantos anos faz que eu conheci Silvana, mas foi um evento aqui em Recife, na Livraria Cultura, do Passa Alfândega, né? Uma festa, né? Jornalismo, claro, né? Dentro da programação da Sociedade do Estado Brasileira, SCB. E assim, foi amor à primeira vista, né? Eu já conhecia remotamente, quando eu conheci pessoalmente, nossa, essa mulher é maravilhosa. Eu me lembro, foi muito boa. Não sei se foi a primeira ou a segunda lá, mas a segunda foi bem polêmica, a palestra, e a primeira foram as pessoas para contrapor. Eu gosto muito quando as pessoas provocam, na verdade, eu acho maravilhoso. E muito feliz, eu acho que você não só é uma grande jornalista, é uma amiga amadíssima, mas eu tenho uma gratidão muito grande a você naquele momento que me ajudou em relação à minha mãe, que entrou em contato lá com o secretário de saúde e a gente deu início ali um movimento muito lindo, né? As pessoas, acho que a partir dali, elas nunca mais terão, né, dificuldades de falar com seus entes queridos, né, nesses momentos. E começou ali, né? Eu liguei chorando para você, desesperada, e tudo ali começou. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui naquele momento. Você vê, eu continuo com a carinha cansada, estou precisando de férias, são mais de 12 anos, direto. E os últimos anos foram anos muito difíceis, pesados, né? Perdi, ontem fez um ano do meu pai, agora logo vai fazer da minha mãe. O ano passado, até Beto, que você conheceu, se foi. Então foram 7 pessoas da família, porque eu posso considerar o Beto como da família, que eu perdi em 4 meses, foi uma loucura. E então, por isso, mais uma vez, eu peço desculpas pelos olhos cansados, pela aparência não tão boa, mas foi muito bom e eu estou aqui de coração. Continue, eu quero, depois a gente vai conversar também sobre a nossa pegada, que o seu trabalho é muito lindo, muito bom, a tua consciência, e vamos nos unir, né, a nossa pegada e anda aí. Eu fico emocionada quando eu ouço você falar tudo isso, porque a gente nunca sabe, né, o porquê das coisas, né, o porquê das coisas acontecerem do jeito que acontecem, e não apenas no mundo, né, mas nas nossas vidas pessoais, né. Não sei se as pessoas que estão escutando a gente entenderam o que Silvana falou, né, mas no ano passado Silvana perdeu os 2 pais, né, a mãe e o pai. E ela estava falando justamente sobre isso, né? Porque foi um ano muito difícil. E assim, eu não sei precisar desse tipo de dor, né? Eu já perdi meu pai, vai fazer 3 anos agora, né? Eu sei o que é perder um pai, né? Mas assim, graças a Deus eu ainda tenho minha mãe viva, né? Vai fazer um ano que eu não vejo minha mãe,
por conta da pandemia, a gente está em isolamento estrito, tanto a gente aqui em casa, como minha mãe também lá, por sermos as duas casas, né, em grupo de risco. Então, toda situação, na verdade, ela é muito única, né? E ela é muito forte, ela exige da gente uma força interna muito grande para a gente lidar com essas situações, assim, únicas da vida de cada um. E, assim, eu me senti, quando eu me aproximei mais ainda de Silvana no passado, eu me senti, inclusive, um tanto fragilizada também. Eu acho que senti um pouco dessa energia dela e era como se estivesse acontecendo comigo também. E, assim, o que eu queria dizer para vocês em relação a isso é para que a gente tenha, né, todos nós que estamos aqui e que a gente tente levar isso para fora daqui, a gente tem mais empatia, gente. Não apenas aquela empatia da boca para fora, né? Que, empatia, somos empáticos, eu sou empática, não sei o quê e tal. É a gente tentar sentir a dor do outro de fato. Vai ser impossível, você nunca vai sentir a dor do outro. Mas você nunca vai estar presente de fato na vida de outra pessoa se você não estiver com ela, sabe? Eu falo isso em relação a Silvana, né, que a gente viveu essa história dela, a gente estava muito próxima enfim, a gente conseguiu fazer com que aqui no governo do estado de Pernambuco fosse criada, assim, uma sementinha, né? Essa história de Silvana, da mãe Silvana, foi uma sementinha para a criação do programa eu esqueci agora o nome do programa, mas que promove... Visitas.com. Visitas.com. Que faz com que as pessoas que estão internadas com Covid, né, elas possam ter contato com as famílias, né? A Silvana passou por essa dificuldade. A mãe dela estava internada no hospital e ela não conseguia contato com a mãe, ela não podia visitar porque, né, não se recebe visita no hospital por conta da pandemia. Então, assim, eu não falo somente em relação a esse caso, mas quando a gente pensa nos animais, quando a gente pensa no meio ambiente, quando a gente pensa como ser que faz parte disso tudo, isso também é empatia. E é mais que empatia. Né? Porque a gente está pensando, até o egoísmo saudável. Eu não sei se vocês conseguem entender esse termo, egoísmo saudável, mas é você saber que, assim, tudo que você faz impacta no mundo, mas impacta também em você. Então, você não... Naquele momento, foi assim, eu sabia que, como jornalista, eu ia falar com a minha mãe. Porque no momento, assim, eles me negaram. A minha mãe foi fazer uma cirurgia, pegou Covid no Hospital Português, e ela estava entubada, eu queria ver e falar com ela, de mim para ela. E disseram que não. Então, naquele momento, eu senti uma dor, mas eu senti a dor de todas as pessoas que não poderiam ter aquele acesso. Eu falei para você, né, na época, e eu disse, não, isso vai ser uma luta. E foi muito bom, você foi o segundo, primeiro foi a minha dor, o segundo elo foi você falar com o secretário, e aí depois as entrevistas. Então, hoje, o governo de Pernambuco foi muito rápido na resposta. Em 21 dias, implementou um programa de visita.com, o que é um direito humanitário. O governo do Ceará, um projeto de lei que está para ser votado, mas ninguém vota nada nesse Congresso. Mas o Ministério Público, eu procurei também, e hoje é uma garantia, né, desse direito humanitário. Então, assim, foi muito bom, você fez parte disso, e a gente se uniu para sempre naquele momento. Né? Então, a admiração é mútua, eu espero que a nossa pegada cresça. Vamos conversar, porque me interessa, sim, a gente, de repente, né, fazer coisas juntas, como a gente sempre falou. E eu estou muito grata de estar aqui participando, agradeço as pessoas que entraram, quem comentou. Né? Se tiver mais comentários, só para a gente fechar, se tiver alguma pergunta. Tem comentários, vamos ver. Não sei se tem perguntas, porque eu deixei aqui os comentários parados onde eu parei, para não perder, sabe, onde foi que eu parei. Uhum. Aí eu vou continuar aqui. A Tinara Vel, não sei se eu li esse, ela falou assim, encantada com esta mulher tão doce e tão forte, que na verdade, não precisa nem ela dizer, né? Tá aqui, assim, é perceptível, é muito na cara. Silvana é isso, né?
É, a atriz Luciana Cavalcante botou a Aline é maravilhosa, excelente jornalista. Ai, menina! Sim, sim. Oh, A Tassiana Burgos botou a Aline, obrigada pela brilhante contribuição. Eu que agradeço a participação de vocês. Tinara Vel está linda, querida, você é iluminada. Tassiana, Aline e Silvana, nós precisamos obrigada. de vocês para prosseguirmos. A Luciana botou compaixão. E agora eu não estou conseguindo descer mais. Eu acho que acabou, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que vocês falam aqui. Mas, gente, se tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Né? A hora é agora. É. Mas não se restringam também a hora e agora, porque na verdade nós vamos estar disponíveis depois dessa live, vocês podem falar com a gente, né? Então, assim, agradeço muito a participação de vocês que acompanharam e a gente espera vocês para a gente conseguir seguir juntos e mais fortes nessa caminhada por um mundo melhor. Ó, muita gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão pelo espaço, gratidão pela compaixão que você tem, pelo amor, pelo respeito, pelo profissionalismo, por ser essa mulher maravilhosa e exemplar, de verdade. Eu não estou falando da boca para fora, não. Estou falando aqui do meu coração. Obrigada. Eu vejo tudo isso em você, é tão recíproco, tão recíproco. Que ótimo. De coração. E eu espero que a gente, né, até o fim do ano, a gente consiga aí se abraçar, se ver. Vai demorar um pouco para as pessoas, mas que quem sabe o ano que vem. Venha para São Paulo. Assim é, assim é. Assim grande amigo parceiro, eu digo, o Haroldo Bota também falou a mesma coisa, né? É um grande parceiro. A gente faz juntos um projeto, o Dedo Verde, que faz parte aí do Semente para o Mundo. Ele é o Haroldo, um grande ator, um grande ser humano e um grande ambientalista. Então agora o grupo está ainda mais lindo. E é Anda e Dedo Verde, lá em São Pedro, interior de São Paulo. Ai, que ótimo, gente. Olha aí, mais um processo. E o Haroldo testemunha, porque ele me escreve às 4:30 da manhã e eu respondo. Tem que acordar cedo mesmo para poder dar conta. Tem que acordar cedo. Acordar com o sol. Ó, gratidão, viu? Beijo bem grande pra... Um beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau.